Cara, eu tenho muita dificuldade pra achar a câmera. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Depois das Dumas, o canal onde você senta, chora, escuta, é acolhida e principalmente o canal que vai te ajudar a estabelecer estratégias para que você saia de um momento de muita dor e muito sofrimento para construir a vida que você tanto deseja. Eu sou Morgana, sou psicóloga, sou também terapeuta integrativa e hoje o meu objetivo principal é contar um pouquinho o que você vai ver nesse canal, por que ele é interessante, por que você deveria estar aqui me assistindo, ouvindo um monte de groselha na minha boca. Brincadeira, não é groselha, é interessante contar também por que eu decidi fazer esse canal. Lá no eu não sei se eu posso falar isso, mas lá na rede vizinha, lá na minha rede vizinha, eu fiz um vídeo falando, um vídeo manifesto, por que eu comecei a produzir conteúdos. E uma coisa que me incomodou e me incomoda profundamente é que nos últimos tempos eu vejo vários conteúdos, vários profissionais de várias áreas, né, seja desde a área de finanças, coaches de relacionamento, coaches de, sei lá, de várias coaches profissionais, influencers, trazendo conteúdos que prometem soluções rápidas para problemas que são construídos socialmente. E qual é o problema disso, né? O problema é que, como trabalhadora do SUS, por muito tempo eu recebi pacientes no meu consultório, tanto o particular como no SUS, que foram internalizando esses discursos e chegavam ao extremo sofrimento. Então pessoas que vinham, né, com um discurso completamente absorvido de profissionais, de coaches, enfim, e que além de já terem aquele sofrimento de base, vinham com um sofrimento mental gigantesco, porque não tinham uma percepção social do problema que eles estavam vivendo e como esse problema social estava afetando a saúde mental deles. Então eu vou dar um exemplo, lá na rede vizinha, eu já contei um exemplo meu, mas vou contar um exemplo que é muito comum ali de usuários, né, que eu recebia. Então eu tinha vários usuários, mulheres e homens, que vinham relatando problemas físicos, então insônia, problemas gástricos, problemas psicológicos mesmo, crises de ansiedade, problemas de relacionamento, depressão profunda, uma depressão grave, onde a pessoa não conseguia nem sair da cama, e que muitas vezes isso trazia outros prejuízos para a vida dela. Então, por exemplo, tinham dificuldade de se relacionar com o companheiro, com a companheira, tinham problemas ali de estar com os filhos, de estar inteiras com os filhos, tinham problemas de relacionamento com os amigos, com os outros os outros membros familiares. E essas pessoas, né, traziam uma dor muito profunda. Por exemplo, tinha trabalhadores que vinham e trabalhavam 6 dias por semana, na famosa escala 6-1, trabalhavam 12 horas por dia, tinham ainda uma série de problemas financeiros, porque tinham muitas dívidas, não conseguiam pagar essas dívidas, e ainda se sentiam culpados por não estar fazendo o suficiente, por não estar sendo bons o suficiente, não estarem se esforçando o suficiente. Gente, pessoas que trabalham 6 horas não, né? 12 horas por dia, 6 dias na semana, como essas pessoas não estão se esforçando o suficiente? Mas elas traziam isso nesse discurso, dizendo que elas não estavam se esforçando o suficiente, por isso era culpa delas do que elas estavam passando, né? Ou que elas se sentiam mal por estar reclamando, porque tinha gente que nem trabalho tinha. Ou seja, essas pessoas vinham trazendo uma série de discursos ali que tamponavam a dor que elas estavam sentindo e que tiravam crédito de todo aquele incômodo, de todo aquele sofrimento que elas estavam sentindo, como se elas precisassem naturalizar aquele processo de opressão que elas estavam sentindo na pele, e que se elas adoecessem por causa disso é porque elas eram fracas e não boas o suficiente, quando na verdade a gente está vivendo um sistema extremamente adoecido, e quando a gente não se adequa a esse sistema, então a gente adoece, obviamente, não necessariamente significa que nós somos problemáticos, mas que o sistema é adoecedor mesmo. Só que aí o que acontece? Vem todas essas ideologias que estão sendo disseminadas por terapeutas que dizem que estão te ajudando, mas na verdade estão fazendo você se sentir mais culpado por uma questão que não foi você que desenvolveu, não foi você que gerou, mas que você está lidando ali porque você está no social. Então, eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu odeio rede social,
Mas isso foi me incomodando tanto de ouvir pessoas trabalhadoras, esforçadas, sabe? Mães que pegavam, saíam 6 horas da manhã, trabalhavam incansavelmente para trazer o sustento para casa, se esforçavam demais para cuidar dos seus filhos e ainda vinham falando, eu não tô fazendo o suficiente. Quando na verdade essas mulheres só precisam ser acolhidas, só precisavam ser ouvidas, só precisavam ali de um momento para entender que existe um sistema que tá oprimindo elas, né? E não só as mulheres, os homens também, mas normalmente eu atendo mais mulheres, né? Enfim, então todos esses discursos foram me trazendo um ranço, um ranço tão grande, porque eu via esse sofrimento dos meus usuários e eu via que a gente está sendo bombardeado constantemente por conteúdos que vão prometendo coisas que são, às vezes, irreais. Por exemplo, técnico, terapeuta falando, faça terapia de 10 anos em um ano. Não que não tenha como a gente ter resultados mais rápidos na terapia. Dá pra gente fazer isso também, né? Inclusive, a gente consegue estruturar um projeto terapêutico que consiga ali se articulando com outros profissionais, com outras estratégias de cuidado, a gente consegue sim otimizar um processo terapêutico. Quando a gente trabalha em rede, quando a gente trabalha de uma maneira inteligente, olhando a pessoa como um todo, né? Olhando o corpo, olhando a saúde mental, olhando a saúde emocional, observando a questão social e aí sim fazendo encaminhamentos necessários, né? Dá pra gente ter resultados muito bacanas, muito rápidos quando a gente trabalha de uma forma integral. Por isso que eu gosto de terapias integrativas também, porque elas focam bastante nisso. Mas, mesmo assim, não é magia. De um fisiculturista que eu gosto bastante, e o slogan dele é dizer, olha, você vai ter resultados de 1 ano em 6 meses. Mas por quê? Porque eu montei um treino inteligente que vai entender o seu corpo, as suas necessidades e, baseado em ciência, vai trazer os melhores exercícios para cada agrupamento muscular para que você otimize seu treino. Então ele não está dizendo que você não vai ter que treinar, que você não vai ter que se alimentar direito, que você não vai ter que fazer o exercício corretamente. O que ele está dizendo é, eu vou te dar um método para você extrair o melhor daquele exercício. Então, isso não é um método mágico, isso na verdade é um processo inteligente. E o que eu vejo, na verdade, é muito pelo contrário. As pessoas querem simplesmente um método rápido, querem vender pra você algo super rápido, com o objetivo também, né, de pegar seu dinheiro. Esses vídeos vão substituir um cuidado em saúde mental, uma terapia? Não. Não é esse o objetivo, não é isso que eu defendo. Mas esses são conteúdos que vão te ajudar a pensar, que vão desconstruir algumas questões e que podem te ajudar no seu processo, caso você esteja fazendo terapia. Também podem te ajudar a te estimular a buscar esses processos, esses recursos de autocuidado. Então a ideia é que você se apaixone por esse processo de conhecer você mesmo. Com as nossas conversas, isso possa te instigar a olhar para você mesmo, a buscar se cuidar, né? Porque esse é um processo muito bacana. E principalmente para aquelas pessoas que infelizmente às vezes não conseguem acessar por agora um profissional, que elas tenham um pouquinho ali de chamego, um pouquinho de acolhimento e que também possam ter acesso a esses conteúdos de uma maneira gratuita. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu posso gravar um vídeo contando um pouquinho mais da minha pesquisa. Se vocês tiverem interesse de como que era o meu trabalho no SUS, se vocês tiverem curiosidade, porque eu tenho muita fofoca, muito babado. Mas a ideia é, a cada semana, eu trazer um conteúdo pra gente pensar, algum tema interessante que vai envolver saúde mental da mulher, saúde mental dos homens também, né? Mas mais da mulher, não mais da mulherada, mas da galera vulnerável. E também algumas dicas de conteúdos que eu acho interessante, alguns filmes que eu acho legal, que fazem pensar, livros também, né? Vocês podem ver, eu gosto bastante de ler. Livros que vão trazer, resgatar, fazer a gente pensar, fazer a gente rever algumas coisas. Também quero trazer algumas histórias de deusas, de personagens históricos, de personagens fictícios femininos que também tragam essas dores do feminino, essas dores das mulheres e que a gente possa aprender com elas, né? Com base na história delas, trazer conhecimentos pra gente também. E, por fim, mas não menos importante, trazer também algumas práticas para que a gente possa fazer no dia a dia, para trazer aquele acolhimento, aquele quentinho no coração, assim como também meditações para a gente poder acessar esses conteúdos, nossos potenciais. Então,
internos, pra gente trabalhar alguns conteúdos, né, emocionais também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais assuntos vocês gostariam de ver. Eu tenho alguns conteúdos planejados com base no que eu vi nos vídeos. Mas se vocês quiserem trazer algum conteúdo pra gente pensar, pra gente discutir, pra